aí galera, sensacional? Ok, estamos aqui prontos para fecharmos um bloco de estudos a que nós denominamos os tipos de sujeito. Já vimos o sujeito chamado de sujeito simples, quando só tem um núcleo. Já vimos o sujeito composto, quando há mais de um núcleo. Vimos o sujeito oculto, que é aquele que não aparece, mas eu sei quem ele é. Na aula passada, falamos sobre o sujeito chamado de sujeito indeterminado, que são 3 casos. Terceira pessoa do plural, sem o responsável. Terceira pessoa do singular, mais a partícula se, sendo esse se um índice de indeterminação do sujeito. Por isso que ele é sujeito indeterminado, certo? E o verbo no infinitivo impessoal. Navegar é preciso. Esse R aí, quem é que navega? Ninguém sabe. Pessoal, e agora vamos estudar o sujeito inexistente. Esse sujeito inexistente, ele tem um tipo de verbo. O verbo dele é chamado de verbo impessoal. Por que verbo impessoal? Porque ele não tem pessoa, ele não tem sujeito. E aqui você tem que memorizar mais ou menos esses verbos impessoais para nós termos o sujeito inexistente, a oração sem sujeito. O primeiro caso é o verbo haver. O verbo haver, no sentido de fera, não tem sujeito. O que é isso? O verbo haver no sentido de fazer, existir, realizar e acontecer. Gostou aí do macete? Quando o verbo haver estiver no sentido de fera, é um caso de oração sem sujeito. O verbo haver, neste caso, será um verbo impessoal. Ele não tem sujeito. Olha um exemplo aqui. Houve várias aprovações. Que verbo é esse? Haver. O verbo haver no sentido de quê? De acontecer. Eu poderia dizer, aconteceram várias aprovações. Houve várias aprovações. Tanto ele é um verbo impessoal que eu não posso dizer houveram várias aprovações. É houve. O verbo fica no singular. Portanto, o sujeito daqui é um sujeito inexistente. É um caso de oração sem sujeito. O verbo haver no sentido de acontecer. Olha um outro exemplo. Há muitas aulas importantes. Mais uma vez, o verbo haver. E quando se fala sobre análise sintática, não se esqueça de que o mais importante é sempre o verbo. Comece a analisar pelo verbo. O verbo haver aqui está no sentido de quê? No sentido de existir. Se o verbo haver estiver no sentido de fazer, existir, realizar ou acontecer, é um caso de oração sem sujeito. Existem muitas aulas importantes. Então, há muitas aulas importantes. O sujeito é inexistente. Uma dica muito importante. Todas as vezes que você anda com alguém que quer crescer na vida, alguém estudioso, alguém esforçado, você também vai se tornar uma pessoa esforçada porque uma pessoa influencia a outra. Isso é óbvio. Ou você esqueceu os conselhos que a sua mãe dizia para você, aquele velho ditado: diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Pois é, nessa linha aí mesmo. E aqui eu tenho 2 verbos, um ao lado do outro. Esse verbo aqui não é o verbo haver, ele não é um verbo que está no sentido de ou fazer, ou existir, ou realizar, ou acontecer, Deve haver sempre a dedicação. Deve existir sempre a dedicação. Como o verbo haver está no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. E ele influencia, assim como as amizades, o outro verbo. Olha, ele influencia o outro verbo. Então, se esse verbo é impessoal, este verbo aqui também vai ser impessoal. Ele pode colocar uma pegadinha para você e colocar tipo assim, devem haver. Não vai para o plural nem o verbo haver, nem o verbo dever. Ambos são impessoais, porque o verbo haver passa a impessoalidade dele para o outro verbo.
Sensacional, não é? Ok. Além do verbo haver no sentido de fera, primeiro caso, existe um segundo caso. Fenômenos naturais, fenômenos da natureza. Cara, o negócio é o seguinte. Os verbos que indicam fenômenos naturais são um caso de oração sem sujeito. Então eu tenho chover, ventar, trovejar, relampejar. Todos esses verbos são casos de verbos impessoais. Olha aqui, ó. Chove lá fora. Que verbo é esse? Chover. Oração sem sujeito. Faz frio. Fazer frio. Oração sem sujeito. Se tiver no sentido figurado, claro que terá o sujeito. Então quando você diz assim, chove canivete. O que é que chove? Canivete. Então o sujeito será simples. Mesmo se eu disser assim, a chuva chove, será também um sujeito simples, está no sentido figurado. Será um sentido, aí um pleonasmo. Se chove, é a chuva. Se eu disser, chove granizo, o que é que chove? Granizo, sujeito simples. Para ser um fenômeno da natureza, tem que ser apenas o verbo. Chove lá fora, certo? Faz frio, ok? E para fechar, o último caso de oração sem sujeito são os verbos ser, fazer ou estar. Esses três verbos aqui, se eles indicarem ou tempo ou distância, é um caso de oração sem sujeito. Olha aí no relógio, que horas são? Sei lá, são 9 horas. Oração sem sujeito, porque o verbo ser está indicando tempo. Ó, hoje são 22 de agosto. Eu tenho o verbo ser. O verbo ser está indicando tempo, uma data. Quando o verbo ser indicar tempo, oração sem sujeito. É cedo, é tarde, oração sem sujeito. O verbo fazer, do mesmo jeito. Faz meses que não estudo. Se alguém disser para você, fazem meses que não estudo, provavelmente deve fazer anos, porque é incorreto dizer fazem meses. Quando o verbo fazer indica tempo, ele é impessoal. Ele não vai para o plural. Então não existe fazem dias. É faz dias. Faz meses, faz anos. Ok, galera? Então, ó, faz meses que não estudo. Cuidado, eu tenho um verbo aqui e eu tenho outro verbo aqui. Eu tenho quantas orações? 2. Cada oração terá um sujeito. Nessa primeira oração, faz meses. O verbo fazer indica tempo, oração sem sujeito. Já na segunda, que não estudo. Quem é que não estuda? Eu não estudo. O sujeito está oculto. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê uma curtida aqui embaixo. Indique o canal aí para os seus amigos. Português Sensacional. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.